Neste sábado é o Dia Mundial do Coração. A data tem o objetivo de combater o crescente número de pessoas com doenças cardiovasculares, promovendo a importância de viver um estilo de vida saudável também para o coração. Bom, e para falar sobre esses cuidados, nós recebemos o Dr. José Luiz Aziz, que é cardiologista e diretor da Sociedade de Cardiologia aqui do estado de São Paulo. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo. Tudo bem, prazer, Bosco. Mais uma vez aqui no Jornal da Cultura. Vamos lá, doutor. Quer dizer, esse número então é crescente de pessoas aí com doenças cardiovasculares e por quê? Ele é crescente porque não só no Brasil, mas também como em outros países, a gente não consegue controlar grandemente os fatores de risco. Mas assim, nós temos estatísticas que preocupam um pouco o Brasil. O Brasil hoje morre em torno de 350 mil pessoas por ano, né, de doença cardiovascular. Imagina-se pela Organização Mundial de Saúde que em 2040 nós vamos quase triplicar esse número. Então a gente nos preocupa em tomar muito cuidado com isso. E o que a gente pode falar em relação a esses fatores de riscos? Quais são os principais, doutor? Então, os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares são hipertensão, pressão alta, colesterol alto, cigarro, tabagismo e o diabetes e sedentarismo. Esses são o grande grupo de fatores de risco para coração, né? Que a gente pode dizer que são os principais hábitos aí que acabam prejudicando o coração. É isso que prejudica porque são doenças muito silenciosas, né? Então, a pressão alta é silencioso, colesterol alto é silencioso, diabetes no início da doença é silenciosa. Então, a gente tem muita gente que tem a doença, esse fator de risco, mas não sabe que tem, né? É interessante também, olha uma informação que a gente tem da pesquisa Ipsos, que mostra um desconhecimento dos brasileiros sobre a gravidade da insuficiência cardíaca. A pesquisa revela que 62% da população não conhece essa doença. 35% acreditam que o câncer de mama ou da próstata são mais letais que a insuficiência cardíaca, sendo que a mortalidade da doença é maior. E a insuficiência cardíaca também afeta aí cerca de 3 milhões de brasileiros. Por que esse desconhecimento é tão grande, doutor? Bom, a insuficiência cardíaca é o produto final das doenças do coração. Quando você não deu nada certo, o coração afetou, um dia ele vai virar com insuficiência cardíaca. E esse crescimento vai existir porque a população está ficando mais idosa e ela vai aumentar esse número. O que acontece é que as pessoas desconhecem totalmente, inclusive os sintomas da insuficiência cardíaca. E ela mata muito mais, né? Não só ela quanto o coração, mata muito mais que se eu somar todos os cânceres femininos junto, na mulher acima de 50 anos, o coração mata o dobro disso. E quais são os Né? sintomas? Os sintomas da insuficiência cardíaca são cansaço, falta de ar, fadiga, dificuldade para fazer seus movimentos habituais. Então, esses são os principais sintomas. Inchar a perna, essas coisas que todo mundo fala que é por causa do coração, é só na fase bem final da doença. Mas o principal sintoma é falta de ar e cansaço. Esses sintomas são os mesmos tanto para homem quanto para mulher? São os mesmos, tanto para homem quanto para mulher. A mulher tem um tipo de doença cardíaca um pouquinho diferente do homem, né, na sua evolução da vida, mas os sintomas são bem parecidos. E a gente pode dizer que as pessoas acabam negligenciando esses sintomas, doutor, até por serem sintomas aí que se confundem com outros problemas também? Sim, confunde, né? Porque você tem cansaço, todo mundo tem cansaço, né? Trabalha muito, faz muito, estou cansado. A fadiga também é a mesma coisa. A falta de ar, nem sempre a pessoa está habituada a isso, mas ela engordou, ela acha que aquilo prejudicou, que ela está cansada porque não faz exercício. Então, o cansaço é um sintoma importante para a gente investigar. Lógico que não é só o coração. As doenças pulmonares dão cansaço, doenças da tireoide dão cansaço, anemia dá cansaço, mas nós temos que também o coração é a doença que mais mata nesse sentido. Então tem que ir atrás para ver isso. Então a insuficiência cardíaca, ela leva para esse lado sim. A partir de que idade aí as pessoas precisam se preocupar, procurar um cardiologista? Como que deve ser esse acompanhamento? Então isso é uma pergunta bem interessante, porque o que acontece? Quando você tem uma herança familiar, hoje a herança familiar é muito importante. Então, se você tiver o pai, a mãe, irmãos, alguém que teve doença cardíaca precoce, você já deve ficar mais alerta a partir de quando? Em torno dos 35 anos. Quem não tem ninguém na família, você tem que ver os seus fatores de risco. Eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho colesterol alto, então também é em torno de 35, 40 anos. Aqueles indivíduos que não têm nem fator de risco e não têm nem herança familiar, aí pode-se deixar um pouquinho mais para frente, a partir dos 45 anos, a mulher perto da menopausa, etc. Mas é desse jeito que se cuida do coração. Olha só, a Federação Mundial do Coração, né, divulgou essa semana
que 1 em cada 5 mortes por doenças cardiovasculares são causadas pela poluição do ar, aí totalizando aí quase 3 milhões, cerca de 3 milhões de mortes no mundo a cada ano. Eu quero entrar nessa questão aí da poluição do ar, mas a gente vai fazer um rápido intervalo antes. O Dr. José Luiz continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com o cardiologista, o Dr. José Luiz Aziz, sobre o Dia Mundial do Coração e os cuidados que a gente deve ter com o coração. Doutor, a gente falava aqui no primeiro bloco sobre essa questão da poluição do ar, o quanto ela é prejudicial para o coração, né? É tudo isso mesmo? Ela prejudica tanto assim o coração? Prejudica, né? Isso é muito, não é uma coisa bem conhecida, mas da população leiga, mas é muito prejudicial, mesmo porque as pessoas correm, fazem atividade física nas avenidas, pedalam de bicicleta em locais com movimento que aumenta a poluição, locais muito poluídos, mas a poluição ela altera a contração dos vasos, ela altera o funcionamento do sangue, a circulação do sangue. Tem várias alterações que a poluição causa e leva à doença cardiovascular de fato. Então, esse dado é um dado verdadeiro mesmo. E pior que é uma situação um pouco complicada, a gente fala, como que você vai prevenir? Nós que moramos nos grandes centros cidades urbanos, né? Fica um pouco difícil, né? É bem difícil, mas tem que ter esse alerta. Então, primeiro, os horários que você faz essa atividade. Então, se tiver muito calor, aumenta esse grau de poluição. No período que não chove, você tem que tomar mais cuidado, que ele é mais poluído. Então, todas essas dicas você tem que ficar atento. E se der para fazer atividade física em outro local, deve ser feito em outro local. Agora, a gente falou aqui no começo da entrevista para se manter um coração também saudável. Tem algumas dicas, hábitos aí que as pessoas devem ter aí para manter esse coração saudável? Tem. Hoje o que mais se discute sobre coração saudável não são os remédios, né? São o estilo de vida. O estilo de vida é fundamental para manter coração saudável. É comer corretamente, é fazer exercício pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, ele deve ser feito. Alimentação com baixa quantidade de gordura, carboidratos, doces, esses alimentos que são os piores. Então você precisa fazer isso. Deixar de fumar, não ser obeso. Então, os cuidados que você vai diminuir o fator de risco e vai reduzir a doença cardiovascular. Aquelas questões que todo mundo sabe, mas que às vezes é difícil, mas importantíssimo de se alcançar, né, doutor? Agora, é amanhã, né, dia 29, o Dia do Coração, Dia Mundial do Coração. Quais os eventos programados aí? Vão ter eventos durante o final de semana, né? Vão ter a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a gente promove alguns eventos para alertar esse dia. Além de atividades no interior que nós vamos ter atividades aqui na capital. Amanhã nós fazemos uma atividade de ressuscitação cardiopulmonar para a população que fica em frente ao Center 3, em frente ao Conjunto Nacional, vai ser ali. E também nós vamos ter essa mesma atividade no domingo na Avenida Paulista, na frente da Fiesp, também fazendo treinamento desse sentido. E no domingo de manhã nós vamos fazer uma corrida de adesão pela vida ao coração, que é ali perto do lado do Parque Vila Lobos, em São Paulo. Então essas atividades é para alertar a população da importância da doença cardiovascular. Tá certo, está aí feito o convite para as pessoas participarem e se informarem, né? Doutor, queria agradecer então a sua participação, doutor José Luiz Aziz, que é cardiologista e diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que conversou um pouquinho aqui com a gente hoje sobre o Dia Mundial do Coração. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço, Felipe, sobre essa entrevista aqui no Jornal da Câmara. A sociedade está sempre à disposição de vocês para esclarecer as doenças relacionadas ao coração. Obrigado. Tá certo, muito obrigado.